Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Hoje falaremos um pouco aí sobre os dons espirituais, tá? E o título da lição que estaremos abordando aí é a atualidade dos dons espirituais e é a lição de número 4 da revista da editora CPAD. Então, continuando aqui, o texto áureo nos irá dizer: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 4. A verdade prática nos diz: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. A nossa leitura bíblica em classe está lá em 1 Coríntios capítulo 12, dos versos 1 ao 11. E a nossa introdução nos diz: os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais, na atualidade para a demonstração do poder de Deus perante o mundo. A edificação interna na vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Então, para começar, gente, como a gente já disse aí no início, vamos estar falando um pouquinho hoje sobre os dons espirituais, essa continuidade, essa atualidade, a busca zelosa de todo crente pelos dons espirituais. Então, a gente precisa começar, claro, fazendo aquela pergunta: os dons espirituais são necessariamente para hoje? Eles ocorrem hoje? Existem manifestações dos dons espirituais na atualidade? E é isso que a gente vai tentar responder aqui dentro desta lição. Tá? Então, o primeiro tópico aí que diz a necessidade dos dons espirituais hoje, ou seja, é preciso mesmo os dons espirituais, nós precisamos, a igreja de Deus necessita dos dons para fazer a obra do Senhor. Vamos entender esse processo. Em primeiro lugar, vamos lá, exortação a conhecer os dons. O apóstolo Paulo afirmou: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Tá? Então, para começar, gente, a gente entender uma coisa: a Bíblia nos exorta a conhecer um pouco mais a respeito dos dons. A Bíblia nos exorta, melhor ainda, a buscar os dons espirituais. Tá? Então, o que a gente precisa entender, tá, é que a busca pelos dons do Espírito Santo, a busca pelo revestimento de poder, a busca pelo batismo no Espírito Santo, ela é um mandamento bíblico, ou seja, ela é também na forma imperativa. Então a gente percebe aí textos bíblicos nos falando a respeito disso, da questão da obediência e da busca por esse dom. A gente viu na lição passada, Cristo Jesus falando acerca de que este dom era uma promessa de Deus, Deus cumprindo uma promessa que ele havia feito a seu povo, lá a nação de Israel. Cristo falou ali que para receber aquele dom, os seus discípulos deveriam estar na cidade de Jerusalém, ou seja, cumprindo o mandamento do Senhor, obedecendo uma ordem direta de Cristo Jesus. Então a gente percebe que a Bíblia ela é muito enfática quando o assunto são os dons espirituais. Ela não só fala-nos da existência dos dons, mas ela também nos chama ao fato de entender que nós precisamos buscar os dons espirituais. Então Paulo, que é o nosso foco aqui, a epístola 1 Coríntios capítulo 12, que a gente está focando aqui nessa lição, Paulo vai dizer o seguinte: ele vai dizer que não queria que os irmãos fossem ignorantes. Então a gente, quando vai pegar a palavra, esse texto, a gente vai analisar aqui, volta e meia eu gosto nas minhas aulas de trabalhar um pouco com o texto original, com o contexto original, para entender realmente o que está sendo dito ali, porque eu não sei a tradução que você que me assiste vai estar usando. Então, geralmente a gente traz esse contexto original para aproximar ainda mais do texto bíblico lá, no caso, o que Paulo havia escrito. Então, para começar aqui, vamos ser diretos hoje, vou tentar ser bem breve nesta aula aí. Então Paulo disse: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, como está isso lá no grego, vai dizer adelphoi, e adelphoi aqui é irmãos. Então adelphoi, plural, irmãos. Aí Paulo colocou mais routelo rimas agneoien. Então o que quer dizer isso aqui? Adelphoi, irmãos, routelo, tá? Não quero que rimas agnoenem. O que quer dizer isso aqui? Não quero que sejais ignorantes. Então a palavra para ignorantes aqui que Paulo utilizou no seu contexto grego é a palavra agnoien. E agnoien aqui dá a ideia de alguém que não tem um certo conhecimento, alguém que erra por não saber alguma coisa, por não conhecer, e erra por também não buscar tal conhecimento. Então Paulo está dizendo que não queria que os irmãos lá, a igreja de Corinto, fossem ignorantes ao uso dos dons. A gente precisa entender isso aqui, gente, dentro do contexto bíblico, tá? Então deixa eu continuar lendo aqui e vou trazer a explicação para que você, professor aí DBD, que geralmente meu foco é que você, professor, consiga, através desse material, acrescentar, agregar algo a mais à sua aula. Então diz aqui, isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta. Então,
Em primeiro lugar, a gente precisa entender uma coisa. Aqui não é uma questão de semântica, tá? É uma questão de só pegar um texto dentro do seu contexto grego e analisar ali ou traduzir, né, palavra por palavra, e dizer, não, Paulo queria dizer isso. A questão é que a gente entendeu as palavras que ele usou, como eu vou dizer mais uma vez, ó, adelphoi ou telo rimas agneoin. Então o que Paulo quis dizer com isso aqui? O que Paulo está querendo dizer é que o que ele não queria é que os irmãos de Corinto fossem ignorantes quanto ao uso dos dons. Mas a gente entendeu uma coisa, que esta igreja, e Paulo está escrevendo também essa igreja, ela tinha, Paulo disse, ele havia dito anteriormente que nenhum dom faltava. Então nós costumamos dizer, né, de maneira teológica, de maneira histórica, de maneira bíblica, que esta era a igreja que tinha todos os dons. Paulo disse, nenhum dom vos falta. Então, quando o assunto é dom espiritual, esta aqui é uma referência, até essa igreja aqui de Corinto, a princípio, ela é uma igreja que ela é uma referência nesse tema, referência nesse assunto, já visto o fato dela ter todos os dons. Mas o fato dessa igreja ter todos os dons não fazia com que essa igreja deixasse de ser problemática. Então, a questão é, como é que uma igreja que tem todos os dons é uma igreja tão problemática quanto foi Corinto? Então a gente vai entender, e aqui a gente começa a compreender o que Paulo quer dizer. Então não era o fato de ter os dons, era o fato de não entender como trabalhar com os dons, como usar os dons. Então, um dos problemas que nós precisamos entender, e aqui cabe a você, professor, trabalhar aqui na sua lição, na sua aula, é que para a busca do dom espiritual, nós precisamos, é claro, entender o porquê dessa busca e dentro desse porquê da busca, nós precisamos entender também como é que o dom espiritual atua no meio da igreja. Em primeiro lugar, nós precisamos fazer uma espécie de sequência para os nossos alunos entenderem. Como seria essa sequência aqui de forma bem didática? Vou tentar ser muito didático aqui a partir de agora, mais didático. A questão é entender uma coisa. Por que nós precisamos buscar o dom espiritual? Nós precisamos buscar o dom espiritual porque é uma promessa de Deus, sim. Cristo Jesus também corroborou e disse ali sobre essa promessa e falou que o Espírito Santo nos revestiria dessa promessa. Mas a questão é que esta é uma promessa para a igreja de Deus, para que a igreja de Deus receba os dons, para que a mesma seja edificada. Então nós precisamos buscar os dons espirituais não para o bel prazer, para o nosso prazer, não para que eu só, como pessoa, venha estar bem, para granjear agendas, para estar bem aí, mas o dom espiritual, daí o que Paulo queria dizer acerca dessa ignorância, é o fato de que as pessoas precisariam entender primeiro o que era o dom, conhecer realmente o que era o dom, a fim de que pudessem utilizar o dom da maneira correta. Então, o problema, ou um dos problemas, havia muitos problemas na igreja de Corinto, basta a gente ler, a gente percebe isso, mas um dos problemas na igreja de Corinto era o mau uso dos dons. Então, o que Paulo quer dizer com isso aqui, gente? Paulo está dizendo que os irmãos não sabiam o que era dom. Como é que Paulo vai dizer que eles não sabiam o que era dom no capítulo 12, e no capítulo 1, Paulo já disse que eles já tinham todos os dons. Então esses irmãos não eram desconhecedores, tá? Corinto não desconhecia os dons espirituais. Corinto sabia o que era, tinha os dons, mas era uma igreja que não sabia lidar com os dons espirituais. Então a questão aqui, para nós, nesse subtópico, é fazer com que os nossos alunos aí na EBD compreendam o fato de que a igreja de Corinto recebeu todos os dons, mas não soube lidar com eles. Quando falava língua, né, variedade de línguas, as pessoas falavam todo mundo ao mesmo tempo e ninguém entendia nada. Muitas pessoas profetizavam a seu bel prazer, profetizavam para si próprio. Então a questão é, para que eu não me estenda muito nesse subtópico, a fim de que a aula não fique muito extensa, mas a questão é entender que a igreja de Corinto tinha os dons, mas não sabia lidar com os mesmos. Então para nós aqui fica como experiência, fica como uma questão assim de um ensino para nós aqui nessa lição, é que nós precisamos aprender o porquê de buscar o dom. E o porquê de buscar o dom é o quê? Edificação, crescimento da igreja. Só busca realmente o dom espiritual aquele que ama a igreja. O problema que a gente tem visto hoje é que o que tem gerado esse problema que Paulo citou aqui, essa questão dessa confusão e dessa ignorância, né? Paulo está dito, eu não quero que sejam ignorantes. Por quê? Porque hoje nós temos, muitas vezes, eu vou usar um termo aqui, talvez você não concorde comigo, já vou já pedir perdão, mas nós temos endeusado as pessoas por causa dos dons. Porque até um tempo atrás, onde estavam as pessoas com os dons espirituais? Na obra missionária, nas igrejas, pregando a palavra, edificando, fazendo crescimento. E essas pessoas nem sempre, ou boa parte delas não estão mais lá, elas estão aqui, nas redes sociais, na internet.
Basta você, muitas vezes, entrar e, numa breve pesquisa, você vai encontrar pessoas colocando fulano de tal usado, revelação profunda, revelação tremenda, o raio-x de Deus, o homem que tudo vê, aquele de quem Deus nada esconde. Ou seja, a pessoa, muitas vezes, buscou o dom espiritual, e Deus o dá, aquele que busca, com sinceridade, mas depois que o dom veio, a pessoa não soube lidar com ele. Foi o caso do Corinto. O Corinto buscou os dons, mas quando o dom chegou, não soube lidar com os dons espirituais. Então tem gente usando os dons espirituais para granjear agenda, tá? E dentro dessa agenda, riqueza, né? Bens materiais, questões financeiras, né? Tem pessoas que muitas vezes passam para outra revelações, a fim de que com essas revelações sua agenda possa ampliar, possa aumentar. Então a gente vê hoje, infelizmente, trechos. O ideal seria que a igreja fosse edificada. O ideal biblicamente falando, é que os dons sejam utilizados, tá? Essa capacitação ela venha para que a igreja cresça não só numericamente, como também na questão ligada à qualidade, tá? Mas infelizmente a gente está vendo que as pessoas do dom espiritual, muitas. Por favor, você sabe que eu não estou generalizando. Então, antes de você ir para o comentário falar alguma coisa aí, entenda, não estou generalizando. Mas boa parte das pessoas hoje, estão usando os dons para seu bel prazer, para si próprio, tá? Então, basta a gente olhar aqui, tá? Isso é muito claro aqui nas redes sociais, principalmente no YouTube. A gente vê aí o vídeo, fulano de tal, como eu disse aqui, né? O raio-x de Deus. E a pessoa fica lá filmando, revelação profunda. Gente, e a maioria dessas revelações profundas não é para o crescimento da igreja, são revelações pessoais. Se você fizer uma análise, se você tiver com esse tempo todo, tira um dia, assista essas revelações e você vai perceber uma coisa, são revelações de cunho individual, só para aquela pessoa que está ali recebendo, e muitas vezes não trazem edificação nenhuma para a igreja, nada para a igreja. Até as ditas profecias hoje, de muitas pessoas, também não trazem edificação nenhuma para a igreja. São profecias gritando, você vai se tornar um grande empresário, a sua empresa vai alavancar no mundo dos negócios, ou seja, são revelações, muitas vezes, ditas profecias, né, como dizem, profetadas, que muitas vezes exaltam mais a pessoa, exaltam mais o caráter individual da pessoa do que a obra de Deus. Então, Paulo disse, o meu desejo é que vocês não sejam ignorantes, para que não haja entre vocês, coríntios, ignorância, tá? Mas a questão é, então o que Paulo está dizendo? Só preciso explicar isso aqui mais uma vez para fechar e a gente passa para um outro subtópico. É que então com isso Paulo está dizendo que ninguém lá nunca tinha ouvido falar dos dons? Não, prova disso é que lá em 1 Coríntios 1,7 Paulo já tinha dito que vocês têm todos os dons, não falta para vocês dons. Vocês estão carregados dos dons espirituais. A gente costuma dizer que a igreja de Corinto tinha todos, é a igreja que todos os dons tinham, mas não sabia lidar com os dons. Então a questão da ignorância aqui, gente, não é quando eu não conheço, não sei se existe um dom espiritual. Por quê? Porque muitas pessoas usam esse texto para debater, brigar com os chamados nossos irmãos ali, chamados aqueles irmãos voltados à questão tradicionais, né? É a palavra que eu estava procurando, tradicionais, aqueles irmãos que não são de cunho pentecostal, não buscam os dons do Espírito, mas ainda assim, gente, a questão é que aqui, muitas vezes a gente tem um problema. Tem pessoa que não é, por assim dizer, tradicional, a pessoa é pentecostal, fervorosa, cheia do poder de Deus, recebe o dom do Espírito, mas não sabe lidar com o dom do Espírito. Então, gente, para que serve os dons do Espírito? Os dons do Espírito para o crescimento da igreja. Já vou falar sobre isso em questões posteriores. Continuando aqui então, vamos lá. Pneumáticos e carisma. São os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais. Então, Paulo usou, gente. A princípio, a questão aqui, professor, para você que vai estar lecionando aí na sua igreja, é mostrar aos seus alunos que Paulo utilizou dois termos para se referir à mesma coisa, tá? Okay? Dois termos para se referir aos dons do Espírito. Então, primeiro, o termo aí é um adjetivo, e esse adjetivo é pneumáticos. Pneumáticos, tá? Há quem diga pneumáticos. Pneumáticos. Então, o que acontece aqui? Pneumáticos, fica à vontade para você falar como quiser, pneumáticos. A gente vai ver aqui, e o que quer dizer espiritual? Então, um adjetivo que traz alusão ao substantivo espírito lá, né, que faz referente. Então, esse adjetivo está ligado, a princípio, à questão espiritual. Paulo emprega de forma substantivada, né? Ele vai dizer o quê? Ele pegou um adjetivo, pneumáticos, e ele trouxe esse adjetivo de forma bem substantivada. Como foi isso? Ele colocou aqui, acrescentou aqui um ton. Ton pneumaticon. O que quer dizer ton pneumaticon? Quer dizer das coisas espirituais, das questões espirituais. Então, para referir-se de maneira mais clara às questões e às coisas espirituais, Paulo então escreveu ton pneumaticos. Então, vamos lá.
o contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. Então, para referir-se aos dons espirituais, ele colocou aqui então ton pneumatikos. Ele pegou lá o adjetivo pneumatikos e escreveu num tom bem substantivado, da qual aí é ton pneumatikon. E com isso a gente entende, é claro também, não é só ler essas duas palavras lá no grego, mas todo o contexto em si nos mostra que Paulo estava referindo-se dentro desse contexto aos dons espirituais. Continuando aqui, o substantivo carisma, né? Há quem diga charisma. Carisma, ok? Do grego aí também quer dizer dom, a palavra carisma, tá? Ou charisma, fique à vontade, a aula é sua, professor. Aí vai dizer aí dom. E ele é um cognato de caris ou charis, como você quiser falar. Então o que seria isso aqui? Vamos lá, deixa eu ler tudo e explicar. O substantivo carisma ou charisma, quer dizer dom, ele é um cognato de caris ou charis, e quer dizer graça, cuja ideia é o que foi dado pela graça. Aparece duas vezes, né? Está lá no verso 4 e no verso 9. O que é a questão aqui? Então, a questão é que Paulo pegou carisma, ok, dom, e utilizou ali para expressar essa questão dos dons espirituais. E essa palavra carisma é um cognato de caris. O que é cognato? Cognato, para você que de repente não sabia, a palavra cognato dá a ideia de palavras que vêm da mesma raiz. Então, cognato quer dizer o quê? Então, tanto carisma quanto caris, ambas vêm da mesma raiz dentro do grego. É um cognato, palavras que se originam lá e vêm, né, da mesma raiz. Então, Paulo pegou carisma para falar de dom e dando a ideia de que são dons espirituais, né? Dádivas, dados pela graça. Então Paulo usou esse termo para dizer que não é algo meritório, ninguém merece receber, não é questão ligada a mérito, não há meritocracia. Tá? O Espírito Santo, então, já que é um dom, ele dá como quer, a quem quer, da maneira que ele quer. Ok? Essas aí são as análises para essas duas palavras. Pneumatikos e carisma, do grego. Continuando, o que são os dons espirituais? Então, já que a gente falou um pouco sobre dons espirituais, o que são os dons espirituais? A princípio, os dons espirituais, gente, são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente, guarda isso, ao crente. A gente viu lição passada aí, inclusive essa semana um aluno meu me fez essa pergunta lá no seminário teológico, se uma pessoa que não é cristã, não serve a Deus, tá? Não serve a Cristo Jesus, não crente, tá? Não serve, como você quiser falar. Se uma pessoa como essa, ela recebe o batismo do Espírito Santo. E é claro que a resposta é muito evidente, não. Eu dei a ele todos uns aparatos que eu não teria tempo de falar aqui no vídeo, mas a grosso modo e de maneira direta, não. Então, continuando, capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então, o que acontece? Aqui, eu fiz um jogo de palavras aqui que você vai poder, de repente, na tela, olhando aí, analisar. Então, a grosso modo, o que seriam os dons espirituais? Só você ler o que está em vermelho aqui, ó. Vermelho está em negrito vermelho. São capacitações concedidas para serviço na execução dos propósitos divinos. Então, se a gente for resumir, mas bem resumido mesmo, só você ler aqui os vermelhos, tá? Eu quis fazer assim propositalmente para poder ficar uma coisa mais ampla e mais direta. Então, os dons espirituais são capacitações concedidas para serviço na execução dos propósitos divinos. Por que é bom a gente parar para entender isso aqui, gente? Quando eu penso dessa forma, quando eu entendo desse jeito, eu percebo, aí fica mais claro do que já era, fica muito mais evidente o fato de que os dons espirituais não são para o crescimento no que tange aí vida financeira, no que tange maneira individualmente falando, ou seja, a gente não pode usar os dons do Espírito para o nosso bel prazer, para que a gente ganhe com isso e que a igreja perca. Então não dá para usar o dom do Espírito para tentar adivinhar o número da Mega Sena. Não dá para ficar usando o dom do Espírito para ficar só passando revelação para empresário. Eis que digo assim, eis que Deus fará. Porque tem gente que é especialista em passar revelação da boa, né, 18 quilates, só para empresário. Vai na casa do empresário ou na empresa dele, começa. Deus me mostrou assim, e você vai crescer assim. Porque visando já que esse empresário venha trazer benesses a essa pessoa, né? Dinheiro, passagens. Como um dia eu ouvi um camarada, uma vez que
passou um monte de revelação para o empresário, passou com o cara que já era rico. Ele disse que o cara que era rico ia ficar rico. Eu não entendi até hoje esse negócio. E no final das contas, o camarada rico ficou tão feliz em saber que ia ficar rico, sendo que já era rico, e perguntou o que esse camarada queria. E ele disse: olha, meu irmão, eu quero uma passagem para Israel com tudo pago. Né, com todas as despesas pagas. E realmente, depois, um dado momento, ele enviou para mim esse camarada lá, ele me marcou, não sei porquê, acho que para mostrar realmente que conseguiu o que queria, ele viu que eu não fiquei muito satisfeito com a história dele, então ele para mostrar, para provar para mim que o empresário mandou ele até me marcou nas fotos, lá em Israel, lá no sepulcro de Jesus, lá no mar da Galileia, lá no Egito, Cairo, ou seja, então, a gente precisa entender que os dons espirituais não são para isso, gente. Se tem gente usando para isso, cuidado. Você aqui na Terra, quem sabe você está até tranquilo aí agora, sentadinho assistindo, até sorrindo enquanto, né, debochando enquanto, quem sabe, assiste esse vídeo. Mas o negócio vai estreitar para o seu lado. Então, os dons espirituais, para ser mais exato, e trabalhar aqui, que é o meu foco, meus alunos e aqui professores de EBD, superintendente, toda a classe de EBD, que é o motivo principal de eu estar aqui sentado aqui gravando esse vídeo, no calor que eu estou sentindo aqui, terrível, é para que você entenda isso aí e aplique e explique aos seus alunos. Que eles busquem os dons espirituais para que a igreja aí de vocês cresça, a igreja local cresça e a igreja cresça também de maneira universal no mundo. Tá? Os dons espirituais são para edificação, tá? São dons que a gente busca. São capacitações que vêm de Deus, concedidas todas elas para serviço. Ok? Então, o Espírito Santo, quem distribui, vamos ver, tudo isso aqui a gente vai falar daqui a pouco, mais para frente. Então, o Espírito Santo quem distribui, ou seja, o desejo do Espírito Santo, o que há por trás dessa obra do Espírito Santo, é que a pessoa que recebe o dom vai utilizar o dom na obra de Deus, para o crescimento, para a expansão. É claro que também, às vezes é individual, no que tange o quê? Para que o crente também, como cristão, cresça, tá? Então, muitas vezes o dom espiritual é para que você também, de maneira individual, cresça no reino, cresça como cristão, e não utilize os dons para o seu bel prazer, como a gente tem, infelizmente, visto aí em diversas situações e diversos lugares ao redor do mundo hoje, tá? Mas se for resumir o que é dom espiritual, para você é isso aqui, ó, capacitação que Deus concede aí, ok? Para que execute os propósitos dele através da igreja, para que haja crescimento. Continuando, vamos lá. E esses recursos são operados enquanto a igreja estiver na terra. Outra coisa que a gente precisa entender, gente, os dons espirituais, eles são para toda a vida? Eles são para sempre? Então você que revela tudo aqui, o raio-x de Deus, você que fala número de CPF, número de identidade, inclusive se eu for numa igreja e alguém falar o número do CPF, eu vou até estranhar, porque eu já sei. Minha identidade, eu já sei a minha identidade. O meu endereço, eu já sei onde eu moro. Então a gente entender uma coisa, tem coisas que acontecem aí, gente, não estou zombando, é claro que minha questão é eu amo, tá? A obra de Deus, eu acho um lindo, tremendo que acontece em nosso meio, o pentecostal é uma maravilha, mas que tem gente no nosso meio brincando com as coisas de Deus, tem. A gente precisa ficar atento e abrir os olhos para isso aí. Mas a questão é que esses recursos eles são operados somente enquanto a igreja estiver na terra. Depois do arrebatamento, para que lá em cima o irmão vai... Imagina aqui no céu, um irmão olhar para o outro e falar: eita, isso que eu vejo aqui você, irmão fulano, assim. Meu Deus, para quê, gente? Então tudo isso é aqui na terra. Então a gente, sabendo que é na terra, aí que a gente tem que buscar mais. O fato de sabermos que esses dons são enquanto estão aqui na terra, aí é que isso deve nos motivar a buscar ainda mais os dons espirituais, tá? Então busque, você que está aí, de repente parou de buscar, diz: mas tem muitos anos que eu estou buscando, irmão Fernando Aquino, e não consegui, não chegou. É no tempo de Deus, então não pare, não cesse, continue batendo na porta, continue buscando os dons espirituais. Mas lembrando que o uso dos dons é somente enquanto a igreja de Deus estiver aqui na terra. Continuando, eles podem ser concedidos em qualquer fase da experiência cristã. Quando é que eu posso ser batizado? Quando é que eu posso receber os dons? Eu preciso, há toda uma regra. Eu entrego a Jesus, passo uns anos, aí eu batizo primeiro nas águas, depois que eu me batizo nas águas, tenho um certo conhecimento, aí eu já posso começar a partir daí a buscar os dons espirituais. É isso? Não. Se é carisma, tá, né? Ou seja, carisma, Pneumaticos, carisma, dons do Espírito. Então o Espírito aqui é o Espírito Santo que vai dizer que é a hora certa, mas a gente já precisa buscar. A partir do momento que a gente entregou a vida para Cristo, naquele momento a gente já precisa buscar a partir dali. E o Espírito Santo, no dia que ele achar por bem, ele vai derramar sobre nós os dons. Mas isso pode acontecer no ato da conversão. A pessoa entrega a vida para Jesus, é batizada na hora. A casa em que a pessoa é batizada, enquanto ela se batiza nas águas, ela também, ao mesmo tempo, simultaneamente é batizada com o Espírito Santo. Já vi casos assim. Ou pessoas que muitos anos depois de cristão recebem. Mas a questão é que não, o tempo quem determina é Deus, tá? E ela pode vir em qualquer fase. No início, né, enquanto você é um neófito na fé, no meio da jornada, quando você está naquela caminhada abençoada, de repente você está aí
já combateu o bom combate, está encerrando a carreira já, ele pode chegar também. Então é o Espírito Santo quem faz, a gente não tem um momento. Já que não tem momento, eu acredito que é hoje. Então, quando é que a gente poderia buscar o dom do Espírito? Hoje, agora, enquanto você assiste esse vídeo aí e de repente você ainda não recebeu os dons, busque agora. Mas você que recebeu, olha lá o que Paulo disse, não quero que seja ignorante, aprende a usar. Como é que a gente usa o dom? Não é que a gente usa o dom, você entendeu? O Espírito Santo nos usa. Aprenda a se entregar mais, a buscar mais, a se doar mais para que o Espírito Santo venha te usar nos dons. Esse é o ponto maravilhoso. E fuja de esse negócio de revelação aí de internet, live que vai revelar. Se tantas pessoas curtirem, Deus vai entregar. Deus já entregou, estou segurando. Se tantas pessoas curtirem, já pensou se eu pensasse assim? Depois que eu ver aí tantas visualizações, eu entrego aqui o mistério de Deus. Se eu pensasse assim, já pensou? Depois que eu vi tantos likes no vídeo, tantas curtidas nesse vídeo aí, eu vou... Pelo amor de Deus, gente, isso é uma loucura, isso é contrário à fé cristã. E se você, de repente, é dessas pessoas que ficam assistindo esses vídeos, correndo atrás desses profetas malucos da internet, essas profetadas esquisitas, fuja disso enquanto é tempo. O Espírito Santo quer usar você, tá? O Espírito Santo quer fazer na sua vida. Para de ficar correndo atrás de pregador renomado, de fulano que revela não sei o quê, dos raios-x de Deus, tá? Fuja desse negócio aí, pelo amor de Deus, do eletrocardiograma de Deus, aquela pessoa que te fala o coração, revela o que está no seu coração, é o eletrocardiograma de Deus, aquele pregador que revela até o que está no seu coração. Fuja desse negócio, pelo amor de Deus, encefalograma, desse camarada que fala até o que está no cérebro, na mente, revela o pensamento, aquele que revela o que você sonhou. Pelo amor de Deus, querido. Vá para a palavra, busque a fé em Cristo Jesus, o seu Salvador, o nosso Salvador. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Quem deve buscar os dons? Todos. Quando? Agora. Para ontem. Você já deveria estar buscando já enquanto assiste esse vídeo. Já deveria. Segundo aí, a função dos dons espirituais. Vamos lá. As listas dos dons. Há quem acredite que existem apenas 9 dons espirituais, pois interpretam como únicos os apresentados nos versos 8 ao 10. Mas o apóstolo apresenta outras listas. Em nenhum lugar o apóstolo limita o número dos dons. O que é isso aqui? Para começar, quantos dons espirituais tem? Quantos são, gente? Ao todo, há quem diga que são 9. São 9 dons espirituais? A Bíblia só fecha em 9. Mas quando a gente vê, Paulo ali fala, escrevendo Romanos também, outros, Paulo traz em outros lugares da Bíblia, Paulo apresenta outras listas. E aí? São só 9 e essas outras listas que Paulo traz? Mas há quem diga que são só 9 e os demais que Paulo traz são muitas vezes são desdobramentos dos mesmos dons. Tá? Ok? Então Paulo ele apresenta os dons numa lista e vai explicando em outros lugares que são os dons. Então existem muitas interpretações para isso. Tá? Mas a questão é, porque a gente tem duas coisas que devem ficar claras aqui. Eu acredito, professor, que se você fizer isso na sua aula, vai te ajudar muito. Então, antes de você falar se são 9, são 10, são 13, são 15, são 20, quantos dons são? Em primeiro lugar, entender uma coisa. Quantos dons são? Em lugar nenhum, o apóstolo Paulo está limitando, dizendo assim, são só tanto, só tanto, só tanto, não. Tá? Então, para começar, os dons são ilimitados. Haja vista o fato, não analise quais são os dons, analise quem está dando. Se quem está dando é Deus, existem infinitude de dons. Se eu limitar os dons, eu estou limitando a quem deu. Quando eu limito algo, eu limito a quem é a origem do algo. Então Deus é um ser ilimitado, eterno, puro, glorioso e tremendo. Então quantos dons são? Quantos dons Deus quiser dar. Então está claro isso aqui. Ok? Quantos tem? Existem 9. A gente vai ficar brigando aqui. São 9, não, eu já vi falar que são 9, são 15, são 13, e aí? Depende de você estar aí com o seu aluno muitas vezes não conhece nenhum e você está brigando se são 9, são 10. Diga uma coisa para o seu aluno, em primeiro lugar. Mais importante do que saber quantos dons, tá? A gente entendeu para que serve, qual é a finalidade. Em segundo lugar, ao invés de a gente ficar tentando entender o fato de contar os dons, a gente precisa, em primeiro lugar, classificar. Se a gente fizer uma classificação dos dons, fica mais fácil, porque aí você classifica e tudo que vier depois está dentro da classificação. Esse é o ponto a entender. Então, melhor do que listar os dons é classificar, é saber a origem desses dons e o para que esses dons servem. A gente vai ver isso já agora, tá? Então, quantos dons são? Não sabemos ao certo. Mas baseando no texto bíblico, a gente tem uns números ali, mas possa ser que haja mais. Deus é o dono dos dons, Deus distribui como quer. Tá? O importante é que em lugar nenhum Paulo está limitando, é só isso. Paulo não fechou a conta, esse é o ponto a entender. Então, continuando, classificações teológicas. Vamos lá.
A divisão mais conhecida dos dons espirituais é a seguinte. Então, dentro da divisão nós temos aí, para começar, nós dividimos os dons da seguinte maneira. A classe dos dons de revelação. O que são os dons de revelação? Como o nome diz. A princípio, existe essa palavra, né, esse termo dom de revelação na Bíblia? Está desse jeito lá? Não. Nem no grego, nem no hebraico, no aramaico, no arcadiano, no sumério, do meu, português, inglês. Não tem lá essa expressão dom de revelação. É a questão que a gente muitas vezes é uma classificação que nós damos. Então, dons de revelação são o quê dentro dessa classe? Palavra de sabedoria, está na Bíblia. Palavra de sabedoria, palavra de ciência, olha que coisa tremenda, e discernimento de espírito. Vamos explicar o que são cada um deles aqui? Eu acho que não é necessário, porque lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso e lá eu vou detalhar. Eu prometo que em vídeos posteriores eu vou detalhar dom a dom para ganhar tempo aqui nesse vídeo. Eu já visto o fato que nem a lição faz isso. Então nós temos aqui palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espírito. Esses aqui são os dons de revelação. Mas para adiantar, eu já vou falar uma coisinha aqui, gente. Não deixa de buscar esse último que está aqui na sequência, não. Discernimento de espíritos, né? Lá no grego está diakriseis pneumatos, que quer dizer discernimento de espírito. O que é isso aqui, gente? Entender o seguinte, qual é a origem, tá, dessa chamada revelação, dessa chamada profecia? Através do dom do discernimento de espíritos, não estou dizendo discernimento de sonho, não, que a igreja parou de buscar discernimento de espírito, está buscando discernimento de sonho. A pessoa sonha um negócio, às vezes comeu demais, comeu 2 feijoadas na janta, vai lá e liga para o fulano de manhã, assustado. Fulano, pelo amor de Deus, Pai do Senhor, me ajuda. Você tem o dom de discernir sonho? A Bíblia não fala desse dom de discernir sonho no Novo Testamento, não. Quem sabe você está assistindo agora e começou, peraí, Fernando Aquino, mas tem José, tem Daniel, lá, e o próximo, como é que fica essa questão lá na Antiga Aliança, tá? A gente precisa entender que há um processo na Antiga Aliança que difere da nova nesse quesito. Então nós não temos o dom específico de interpretar sonho. É claro que Deus pode usar hoje, agora, enquanto eu falo aqui, Deus pode usar alguém para interpretar o seu sonho. Mas a ideia é, gente, entender uma coisa. O discernimento de espírito é um dom que fala da origem, tá, desse ponto. Então, vamos buscar primeiro isso aqui. Se você quer saber o que Deus falou no seu sonho ontem, se é de Deus, antes de você ligar para a irmã fulana que revela sonho, e irmão ciclano que revela sonho, antes de você ligar para essas pessoas aí, ore a Deus, dobra o joelho no pé da cama. Você sonhou, acordou assustado, suado à madrugada, dobra o joelho no pé da cama e fala, Deus, que sonho foi esse? Senhor, me revela o Senhor. Aí sim, a partir daí, Deus pode levantar, tem uma pessoa para ligar para você, quer que seja você mesmo. Deus. Em primeiro lugar, gente, vamos buscar Deus, que possa ser que você sonhe algo, a pessoa pega, ela tem uma tabelinha de sonho, exemplo, sonhar com cobra, se você vai ser traído, sonhar dirigindo um ônibus, você vai dirigir uma igreja, você é o motorista, o pastor, atrás está o povo da igreja. Sonhar com carro, você vai dirigir um ponto de pregação ou uma congregação pequena, porque o carro é você, o motorista, e atrás pessoa. Pelo amor de Deus, gente, vamos parar com esse negócio aí, chega. Vamos começar a buscar discernimento de espírito, começar a orar a Deus. Se você sonhou, nada tem o meu contra. Você muitas vezes querer saber o significado do seu sonho, como eu também muitas vezes sonho e preciso saber o que eu sonho. Mas, em primeiro lugar, dobra o joelho no pé da cama e pergunta para Deus, pede a Deus para te falar o que você sonhou. E de repente você pode ligar para uma pessoa, falar com outra pessoa, conversar, e a pessoa te dá uma interpretação totalmente contrária, totalmente errônea daquilo que você sonhou e complicar a sua situação ainda mais na sua vida. Eu sonhei que tinha um cachorro querendo me morder. O cachorro é o cão. Então o cão está tentando morder a obra de Deus na sua vida. Pelo amor de Deus, gente, vamos parar com isso. Vamos buscar de Deus a direção, tá? Então, busque discernimento de espírito, porque o discernimento de espírito traz o quê? Ele vai dizer para você quem é que falou. Se foi o Espírito de Deus, se foi o espírito do diabo ou se foi você mesmo, o ser humano. Então ele diz a origem. Esse dom é um dom que trata a origem. Poucas pessoas têm buscado isso. E qual é o problema? Por você não buscar o dom de discernimento de espírito, então onde é que a gente está buscando discernimento de espírito hoje? Eu volto a falar na internet. Então, ao invés de você buscar o dom para saber realmente se aquela pessoa que falou contigo é de Deus ou não, se foi ela que falou dela, da carne, falou do diabo, usou ela, ou se foi Deus, muitas vezes você vai lá para a internet e fica procurando. Aí existem as pessoas que desmascaram o falso profeta, né? Hoje o serviço foi terceirizado. Como a igreja não está mais buscando o dom para discernir, os youtubers, né, muitas vezes nem cristãos são, levam a vida toda torta, são também pessoas que estão lá. Ele vai lá e desmascara, investiga, vai não sei onde e traz lá, fulano é isso, aquilo, aquilo outro. Por quê? Porque a igreja parou de buscar o discernimento de espírito. Qualquer pessoa que... Não estou generalizando, você me entendeu. Mas aparece uma pessoa que a gente nunca viu, bem engravatado, um terno bonito, um sapato brilhoso, uma bíblia daquela slim, que a moda agora é ter slim,
o cabelo todo para cima, cheio de gel, aquela voz engrossada, queridos, a paz do Senhor, aquela coisa toda. Então é profeta, é pregador, é cheio de Deus, está ungido, está usado. Cuidado com esse negócio. A varoa apareceu com a saia comprida, rodando, já sapateando e tal, falando de forma masculinizada, porque a nova moda agora é a mulher falar como se fosse homem. Pregadora agora quer engrossar a voz. Pregadora falando a paz do Senhor. Eu tenho medo desse negócio. Glória a Deus que a minha esposa é linda, maravilhosa, muito feminina. Glória a Deus por isso. Porque você vai uma pregação, a mulher que querer falar que nem homem, engrossar a voz. Ô irmão, nessa noite e tal. E pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Pelo amor de Deus. O negócio tá acontecendo tanta coisa esquisita aí, que só o Pai para explicar esse tanto de coisa. Mas a questão é, vamos buscar discernimento de espírito, ok? Continuando aqui, dons de poder. Aí nós temos aí, né, fé, dons de curar, operação de maravilha. E por fim, a última na lista, nessa classe, nós temos dom de inspiração, cujos dons são profecia, variedade de língua e interpretação. Então, resumindo, ao invés de a gente procurar entender ou ficar contando os nós, é só a gente classificar, analisando um por um, o que é de igual, parecido um com um, similar um com o outro, faz essa classificação e dentro da classificação nós teremos 3 tipos de dom. Não serão 3 dons, tá, gente? Guarde isso aqui, professor, explique para seus alunos aí bem claro. Não são 3 dons, são 3 tipos, 3 classes de dom, tá? Que são os dons de revelação, nós temos eles aqui. Há dons de poder, nós temos eles aqui. E dom de inspiração, que eu futuramente explicarei um a um a vocês aqui nas nossas lições, nossas aulas. Continuando, aí nós temos o terceiro subtópico, classificação bíblica. Isso aqui quer dizer o quê? Stanley M. Orton, né, um teólogo americano de cunho pentecostal, acredito eu que seja da Assembleia de Deus lá também nos Estados Unidos, um teólogo aí muito voltado para essa área de escatologia, um cara renomado no meio da Assembleia de Deus. Ele segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo. Isso aqui eu não vou explicar porque já está explicado. O Stanley Orton, ele simplesmente vai lá, pega aquela sequência que Paulo fez, analisa à luz do grego, você pode perceber lá na revista, né? Eu não trouxe aqui, mas está na revista, ele fala outro, usando a palavra grega para outro, para explicar. Ele simplesmente pega aquela sequência e ele enumera e conta conforme aquela sequência, ok? Então só pegar os versículos bíblicos aí e enumerar conforme a sequência dele. Continuando, quarto subtópico, para nós aqui também é importante e interessante. Para o que for útil, olha o que Paulo escreveu lá no verso 7 do capítulo 12. O Espírito Santo distribui os dons. Então, quem distribui, gente? O Espírito Santo. Quem distribui? O Espírito Santo. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil. Olha que coisa interessante. Então, proveitoso para a edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. Então, eu coloquei aqui esse termo. Então, você vai estar vendo entre parênteses aqui, no seu vídeo aí, no seu smartphone, no seu computador, no seu PC aí. Eu coloquei a cada um. O que quer dizer a cada um no grego? Nós temos aqui, ó. Vamos lá. Ekastor, a palavra ekastor, há quem diga recastor, tá? Recastor. Então, recastor ou ekastor do grego quer dizer a cada um. Então, olha que coisa interessante. Então, Paulo realmente colocou isso lá. Está lá no seu contexto original, escrito por Paulo lá a Corinto. A cada um, a cada pessoa, ele vai distribuir como? Para quê? Como é que ele faz? Qual é o critério do Espírito Santo para distribuir o dom para cada pessoa? Aí nós temos também aqui o português e o grego. O português diz o quê? Para o que for útil. O que o grego vai dizer sobre isso? Tá vendo? Aí nós temos tu simeron, simeron, ou sinferon, que seria melhor a pronúncia correta. Então vamos lá mais uma vez. Tu sinferon. Só mais uma vez eu prometo e fecho. Tu sinferon. Caso você queira utilizar na sua lição aí, professor, para explicar realmente que o grego traz isso. Então o que quer dizer o tu sinferon? Quer dizer o quê? Que é a que for útil, aquilo que for necessário, aquilo que for ser utilizado na obra. Então, em primeiro lugar, o que a gente aprende com isso aqui, tanto o português quanto o grego? Que o Espírito Santo é quem dá o dom. E ele dá a cada um. Então, o dom não é derramado, junta as 10 pessoas para buscar um dom, o Espírito Santo derrama sobre os 10 junto ali. Então, vou juntar 50 pessoas aqui na igreja, todo mundo buscar o mesmo dom, vamos? O dom aí de maravilhas, aí os 50 vai ser no mesmo dom de maravilha, ao mesmo tempo? Não. Ainda que os 50 seja batizado com o Espírito Santo no mesmo momento, ele distribui de maneira como ele quer, a cada um ele dá o dom que quer. Isso que é interessante, tá? Isso que é importante. E esse dom que ele quer é para quê? É um dom que seja útil. O Espírito Santo é quem dá o dom a nós, para que esse dom seja algo útil. Útil aonde, gente? Útil na igreja, para o crescimento, para a edificação espiritual do crente, e o crescimento também numérico da igreja, tanto espiritual quanto numérico da igreja. Então os dons são para que a igreja cresça, 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 cresça. E quem foi que disse que Deus tem medo de número?
Esse papo aí que o camarada às vezes fica 20, 50 anos com a igreja, com 10 pessoas e fica aqui, não, irmão, Deus não está buscando quantidade, Deus está buscando qualidade. Pelo amor de Deus, deixa de ser um crente medroso, um pastor medroso, um pastor frouxo e desleixado. Você não busca ganhar alma, não corre atrás, não prega, não estuda, não lê, prega a mesma mensagem há 20 anos, todo domingo você está pregando o mesmo texto, porque tem preguiça, passa a semana toda comendo e não lê, aí vem com esse papo de que Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Ué, onde entra todo aquele que nele crê? A Bíblia diz, Deus amou o mundo é o quê, gente? O mundo é quantidade. Ué, Deus amou o mundo é o quê? Todo, quantidade. E deu seu Filho unigênito, para que Deus deu o Filho unigênito? Para que todo aquele que nele crê. Ué, é crescimento. Deus quer as duas coisas. Bote na sua cabeça a partir de hoje, de uma vez por todas. E desculpa que parece que eu estou, às vezes, nervoso. Não estou nervoso, não. É porque eu já estou enjoado de ouvir os outros falar isso. Aquela pessoa, o crente que tem medo de número, o crente medroso, fica... Deus não quer quantidade, Ele quer qualidade. Deus quer quantidade, sim. Se você tiver a igreja com 50 e tiver 100 crentes nessa igreja, aumentar para 100, você acha que Deus vai achar ruim? A igreja de 50 aumenta para 100, a igreja de 100 aumenta para 200, a igreja de 200 aumenta para, quem sabe, 1000 pessoas. A igreja começa com 5 pessoas e termina lá com 1 milhão de pessoas. Deus vai achar ruim? Não, Deus não quer quantidade não. Vamos parar por aqui. Que negócio é esse? Que conversa fiada é essa? Pelo amor do Pai Eterno. Então Deus quer quantidade e Deus quer qualidade. Então quantidade, meu querido, vamos pregar, para ganhar almas, encher. Ué, Jesus começa com 12 nós vamos ver Lucas 10 com 70 pessoas, lá em Atos dos Apóstolos 70 já pulou para 120, aí Paulo joga que era 500, fugiu 380, sumiu, aí ficou 120, de 120 foi para 3.000, de 3.000 mais 5.000, então para 8.000, e aí embora e com fim na terra. Então que conversa fiada é essa que Deus não quer quantidade? Deus quer quantidade sim, mas Deus quer na quantidade também qualidade, que haja qualidade na nossa quantidade. Como é que vai vir a qualidade? Aqui, ó, buscando os dons e ensinando a palavra do povo. Parar com esse negócio de ficar fazendo só campanha e entrar com campanha de oração, de jejum, de palavra, de Bíblia. Parar de ficar só buscando gente que revela, quando na verdade a revelação maior, melhor, é a palavra de Deus. Cristo é o Logos, a revelação, a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, resumindo isso aqui, fecho, prometo, vamos lá. Então, o Espírito Santo distribui para ser útil. Se você tem um dom, meu querido, batendo no peito que tem um dom espiritual e não faz nada para ajudar a obra de Deus, não faz nada na sua igreja, não prega, não ajuda, não ensina, pelo amor de Deus, esse dom não está te servindo para nada. Quem sabe para você está servindo, mas para a sua igreja esse dom não está servindo para nada. Se você tem um dom e a sua igreja não é beneficiada com esse dom que você tem, desculpa, querido, abençoada, esse dom aí é só para você dizer que tem. Para mais nada serve. O dom é para que a igreja seja edificada. Ok? Então o Espírito distribui conforme Ele quer, para que seja útil. Guarda essa palavrinha, pelo menos essa palavrinha aqui, ó, tá? Essa palavrinha aqui, português, útil, e a palavrinha grega, tá vendo? Símferon, útil, utilidade, usar. Guarda isso aqui para a sua vida e que vai ser benção. Terceiro e último tópico. Os dons revelam a unidade na diversidade. Vamos lá. Primeiro subtópico do terceiro tópico. Diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé. Isso aqui a gente já falou a lição toda, está muito claro. Eu creio que você, professor, já domina essa área, já entende, mas só ratificar. Nessa parte da aula, para tudo e fala com os alunos. Entendam isso, gente. São diversos dons, diferentes dons, tá? Para mostrar que Deus não trabalha de uma forma só. São muitos os dons e diversos os dons. São 3 classes de manifestações, os quais revelam a atuação de Deus Trino. Então isso aqui é um pouco que a gente já viu no anterior. São vários dons, muitos dons que se dividem em 3 classes. Está muito claro isso aqui. Aí você já mata esse problema na sua aula, professor. E como é que é isso aqui? Vamos lá. Diversidade de dons. Então nós temos aqui, ó. É atribuída ao Espírito. Então a Bíblia fala de diversidade de dons. Só que quando a Bíblia fala dons, ela atribui esses dons ao Espírito. Então, diversidade de dons. Muitos dons. E esses dons são dados por quem? Pelo Espírito. Há também diversidade de ministérios. E que são dados por quem? Pelo Filho. Então, vamos lá. Tem 2 tipos de dons diferentes aqui. Nós temos os dons espirituais. Quem dá os dons espirituais? O Espírito Santo. Quem dá os dons ministeriais? O Filho, Cristo Jesus. O que é dom ministerial? Dom ministerial é muitas vezes o dom que a gente tem aí. Pastor,
evangelista, né, mestre ligado aí à área do conhecimento, ensino, né, profeta, lembrando que a palavra profeta lá não é o ministério profeta como hoje, ok? Tá? São aquelas pessoas que mais voltadas à pregação, à área da palavra, pessoas que se utilizam da palavra verbalmente falando, pessoas que verbalizam a palavra, então são chamados profetas lá no Novo Testamento, ok? Que difere dos profetas do Antigo, a qual João Batista é o último. Você já sabia disso? Deixa eu só falar para que você não se embole aí na sua aula, professor. Então a questão é, dom ministerial. Então tá claro, apóstolo, profeta, Efésios 4:11, tá ali muito claro isso aqui. Então, os dons ministeriais estão ligados à pessoa de Cristo, o Filho. Então, dons espirituais ligados ao Espírito. Dons ministeriais, para se utilizar na obra e trabalhar na obra, relacionado ao Filho. E nós temos também diversidade de operações, e a qual é atribuída, atrelado ali ao Pai. O que seria isso aqui? É todas as maneiras, todas as formas nas quais esses dons são utilizados. A operação, a agir, a força, o poder, a ação desses dons é atribuída ao Pai. Continuando, apesar de ser diversos dons, diversidade de dons, tá? Diversidade de ministério e diversidade de operação, mas o Espírito é a fonte de todos os dons que distribui, ou seja, quem distribui os dons para a edificação da igreja. Então, são muitos os dons espirituais, ministeriais, operações tremendas, milagres, coisas maravilhosas, operações tremendas, a formação de Deus, tá? Mas quem distribui esses dons, a pessoa encarregada na Trindade de distribuir os dons, a fonte deles, por assim dizer, é o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, quem batiza com o Espírito Santo? É o Espírito Santo? Não, é Jesus Cristo. Mas a quem quem é que entrega os dons? O Espírito. Então, guarde isso aqui. Só de você entender isso aqui, professor, você vai poder esclarecer a dúvida de muita gente que vai estar te ouvindo na sua sala. Eu acredito como eu também estou conseguindo fazer aqui dentro desse vídeo, ok? E se ainda assim restar uma dúvida, em cima da minha imagem aqui tem o meu telefone, pode mandar aquele zap abençoado e também sempre deixo lá no final o contato para te ajudar, professor, para te ajudar, superintendente, para te ajudar, pastor, para ajudar a igreja de Deus, que é o meu foco aqui. Eu só vim para a internet para isso aqui, para ser bênção para a vida de algumas pessoas, em nome de Jesus. Vamos lá? 2. Unidade. O termo diversidade, nós temos aqui, tá vendo? Nós vamos lá na Bíblia, é repetido uma vez para cada pessoa divina. Então, o termo é um só, diversidade. Mas segue a sequência, versículo 4, versículo 5, versículo 6. Repete esse termo diversidade lá na sua Bíblia. A diversidade de nome, diversidade de ministério, a diversidade de operações. Repete a palavra diversidade, ela repete a mesma palavra. E tanto é que essa palavra no grego está aqui, ó, nós temos a palavra, tá vendo? Ó, diaireses. A palavra diaireses do grego, diaireses. Né? Se você quiser falar, pronunciar, diaireses. A palavra diaireses ou diairesis, fica à vontade, a aula é sua, professor, para você falar português, grego. Se você achar que nem é necessário, fica à vontade também. Estou aqui só colocando para caso você é quem vai decidir se usa ou não. Mas do grego, diaireses é a palavra diversidade. Interessante que é repetido aí, ó, todas as vezes que cita verso 4, verso 5, verso 6, lá de 1 Coríntios 12, Paulo repete essa palavra. E olha que coisa linda. E nós vamos ver já um negócio maravilhoso aqui. Mas em cada uma aparece a expressão. Que expressão aparece? Está lá a diversidade é a mesma, repete. Mas cada uma tem a expressão o quê? Mas o Espírito é o mesmo. Olha que coisa linda. No finalzinho está dizendo lá a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministeriais, mas o Espírito é o mesmo. Então repete sempre essa expressão, essa ideia de... Sempre finaliza dizendo, mas o Espírito é o mesmo. Então, olha que coisa linda. Mas o Espírito é o mesmo. Tá? Aí, a outra. Então... O verso 4, mais o Espírito é o mesmo. Verso 5, mais o Senhor é o mesmo. Verso 6, mais é o mesmo Deus. Gente, isso é muito tremendo, forte. Deixa eu ler aqui no grego os 3 versos e explicar isso aqui para você aplicar na sua lição. Vamos lá. Então o verso 4 termina com o quê? Mas o Espírito é o mesmo. Então nós temos aqui do grego, tá vendo? Tu de alto pneuma. Tu de alto pneuma. Que quer dizer o quê? Mas o Espírito é o mesmo. Aí nós temos verso 5, mas o Senhor é o mesmo. Aí nós temos o grego, kairoautos kyrios. Kairoautos kyrios. Que quer dizer o quê? Mas o Senhor é o mesmo. E por fim nós temos o verso de número 6, mas é o mesmo Deus. Aí nós temos diautos theos. Diautos theos. Então, o que é diautos theos? Quer dizer, mas é o mesmo Deus. Fechando, vou ler as 3 frases e explicar no final. Mas o Espírito é o mesmo. Tô de alto, pneuma. Tô de alto, pneuma. Mas o Senhor é o mesmo. Kairoautos, kyrios. Kairoautos, kyrios. Mas é o mesmo Deus. De altos,
theos, de autos, theos. E o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: um único Espírito, um único Senhor, um único Deus. Olha que coisa linda. Refere-se ao quê? Refere-se à Trindade, está muito claro isso aqui. Paulo, já mais um texto que você, de repente, está acostumado a usar textos como o batismo de Jesus, para falar, né, sobre o Filho nas águas, o Espírito descendo em forma corpórea de pomba, e o Pai dizendo, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Mais um texto aí que você pode utilizar a fim de defender gloriosamente essa tese linda que é a Trindade sendo apresentada, tá? E ainda mais hoje, que a atualidade hoje é muitas pessoas voltarem para o lado do judaísmo, né? Pessoas abandonando a fé cristã e pulando para o judaísmo, fazendo a chamada techuvá, voltando para o judaísmo. Outros estão abandonando a fé cristã para se aderir aí a testemunho de Jeová e coisa do tipo. Então tá aqui, gente. A Trindade é bíblica. Ainda que a palavra trindade, trinitar, não esteja lá, trinitar, trindade, né? Como costumo falar, mas o estudo sobre ela está muito claro na Bíblia. Só não vê quem não quer, só não vê quem não gosta. Amém? Mas o único Espírito, o único Senhor, o único Deus, está lá, refere-se à Trindade. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparecem de forma espontânea e automática, agindo gloriosamente dentro da Bíblia Sagrada. Concluindo aqui a lição, a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. Então, querido, enquanto Cristo não vier, busquemos os dons, quem não tem ainda. Quem tem, pelo amor de Deus, usa direito, aprenda a lidar com os dons. Não vai querer profetizar para ganhar dinheiro, não. Não vai querer passar revelação para ficar rico, não. Não vai querer enganar as pessoas, não, gente. Tem gente que muitas vezes buscou dons espirituais, Deus ali abençoou e está hoje aí querendo se dar bem nas custas da fé das pessoas. E você também. Você que vai atrás de pregador, atrás de cantor, atrás de revelador. Pelo amor de Deus, querido. Eu não sei, eu estou procurando uma frase para dizer para você aqui, mas a única que está vindo na cabeça é: toma vergonha na cara. Só vem essa. Estou tentando amaciar aqui para você, dar uma massageada no seu ego, mas não tem outra coisa não. Quando eu vou falar, só sai isso aqui, ó. Toma vergonha na sua cara. Para de ficar atrás de gente, endeusando pessoas, culto à personalidade, criando ídolos para a sua vida, pelo amor de Deus. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como dos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere da sua missão no passado. Hoje não é diferente. E dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito. Glória a Deus. Está aí mais uma aula em nome de Jesus. Amém. Na correria da semana, só pude gravar essa aula aí hoje, sábado, né, véspera da EBD, a EBD é amanhã, mas eu acredito, né, que vai haver um tempo especial para que você consiga também estudar, analisar esta aula aí, tá? Que Deus em Cristo abençoe vocês poderosamente. Amém? Estamos aqui para somar na obra de Deus, somar com a igreja. Eis o nosso contato. Caso você deseje, não entenda isso como um autoconvite, é necessário que muitas vezes você não me conhece, então caso deseje conhecer melhor, está aqui o nosso contato, desejando levar-nos aí para ministrar pessoalmente na igreja de vocês. Será um prazer, né? Tanto a minha família sempre me acompanha, né? Que é o ponto forte, é o marco no meu ministério, está sempre ligado à minha esposa, a quem eu amo muito, meu filho abençoado, a quem eu amo muito também, né? Minha esposa Lohane, que é uma bênção de Deus, meu filho Rafael, que é um presente do céu para a minha vida, uma dádiva de Deus, um dom na minha vida, sem o qual eu não viveria sem. Então nós estamos aí, família, casa, buscando a Deus, edificando. Quer conhecer mais sobre nós? Está aqui o nosso telefone, o Zap, tem também na descrição do vídeo, eu sempre deixo embaixo aí o nosso Facebook, para que você tire suas conclusões, olhando e analisando um pouco sobre o nosso ministério, tá? Que Deus em Cristo abençoe vocês. Alguma dúvida rolou aí? Eu não fui muito claro no que eu disse? Ok, só contactar, a gente vai falar um pouco mais. Deus abençoe a todos, até a próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus para todos vocês.